Polilo me acompanha direto na live das 10 lá no meu Instagram. E, inclusive, se você quiser seguir, @Zito Rocha, bota aqui embaixo pra gente, @Marcola Massaro. Polilo, o teu tá? Polilo _ Specialty Coffee. Specialty Coffee, né? Specialty Coffee. A gente, todos os arrobinhas aqui embaixo. Dá o pausa pra agradecer aos nossos patrocinadores. Rapidão, 2 palitos. Obrigado, que gancho Sabino. de milhões. É sensacional. Sabino Torrefação por esses cafés fantásticos e por essa equipe sensacional que veio hoje aqui no Papo Expresso. A Coa, que vem apoiando a gente, apoia a gente no episódio 1, aqui, ó. Olha isso. O Gui, Guilherme, incrível Guilherme. O Marcola roubou, tá? Eu só quero avisar isso, se vira. E agradecer o nosso apoiador que sustenta os nossos corpítios sensacionais, o Gugu Gourmet aqui, a lanchonete. Gugu Gourmet. A lanchonete aqui em Ribeirão. Cara, se você estiver por Ribeirão, passa lá. Como é que chama? Passa Gugu Gourmet. Gugu Gourmet. Gugu Gourmet, isso mesmo. Entendeu? Passa lá que os caras são fantásticos. Lucão, valeu demais, é fabuloso. Obrigado mesmo. E aí, você... Ele tava falando do preço do valor do café. Eu tava falando que eu faço live todos os dias de manhã, o Polino me acompanha lá, né? E eu tava falando com o Ivan Santana. Sim. Ele falou que teve um vizinho dele... Ivan, produtor? Produtor em Cabo Verde. Lembro. Teve um vizinho dele, no ano passado, que perdeu 100% da lavoura. Um ano ele não vai ganhar. Exato. Ele gastou com adubação, que... Ele tava me falando que é mais ou menos assim, R$9 mil a tonelada do adubo. Nossa. Fora o resto, né? Sim. Então você imagina o que vem de grana por aí que o cara tem que investir. Então, tipo assim, mas se você ganha muito, você faz, sei lá, 600 toneladas de café, você vende a saca, sei lá, não sei quantos R$1.000 a saca. Isso. Entra muito dinheiro. Entra. Mas e a quantidade de dinheiro que sai pra manter essa lavoura é gigantesca. E como vai entrar? Vai entrar mesmo? Você vai ter produto para vender? Vai entrar parcelado? Você tá na Terra. Exato. Você tá no planeta. Às vezes Exato. chove, às vezes não chove, às vezes chove demais, faz calor. Vai dar especial? Tem isso Vai- também. é Vai dar verdade. especial. Tem esse risco também. A pessoa pode ter todo o cuidado, todo o zelo com a lavoura e não dá o especial. E não dá especial. Não dá pontuação, não dá 80 acima. Dói. Então também Dói. tem isso. Dói. O Ivan tá me falando que hoje ele produz mais de 50% da lavoura dele é especial. Então, assim, para quem produz café, e que você que tá me acompanhando que produz café, sabe que 50% de especial numa lavoura é gigantesca. Muito bom. É muito bom É isso. muito bom, é muito bom E mesmo. a galera tá conseguindo cada vez mais. Cada vez mais. E aí você parou tudo Então, e foi fazer... e fiz essa imersão. Então aí sim, comecei a entender o café especial. Eu falo que meu maior investimento no café especial foi tempo. Foi o meu tempo. Então realmente foi uma imersão de entender todo o processo, toda a cadeia. E uma coisa ia me levando a outra. Então, se eu hoje circulo desde o início da base até os campeonatos brasileiros, Sim, hoje por sim, conta dos meus sim, sócios, sim. foi esse tempo. Então, foi esse tempo que eu fui me dedicando e entendendo toda essa cadeia. E para isso é o que eu falo, meu investimento só foi tempo, cara. Só foi massa, tempo. mano. Tempo e carinho, né? Tempo e carinho pra entender, porque assim, você podia ter pego o negócio como um negócio. E só Planilhar. simplesmente um negócio, né? Exato, e tem como você fazer isso e ter uns resultados Sim. assim, aceitáveis. Mas, assim, ter o trabalho e o carinho de ir lá e entender como funciona. Entender, assim, com o coração. Ir lá na fazenda, ver o trabalho. Não, então, É muito Marcola, o que diferente. você falou tem muito sentido e eu costumo falar para algumas pessoas que hoje, dentro do café especial, eu adquiri o direito de ser remunerado por isso. Então, eu não tenho um salário que me faz eu fazer alguma coisa, não. Eu tenho o direito de receber por aquilo que eu faço. Isso é muito massa, cara. Isso é muito legal. Pensamento de Isso milhões é e muito de legal. milhões de anos à frente. Sim. Algumas pessoas nunca vão entender isso. E quando a gente estava falando aqui também, o Zito, nos bastidores de alguns dias atrás, aí, ele falou, pô, mas a gente tem que estender e fazer alguns episódios. Gente, de fato, a gente muita ainda... história, cara. Aqui... É muita história. Eu tô no primeiro player e ainda tem muita história Tem para muita contar, coisa. tá? Bora. Vai. Wolf, Então vamos você lá. voltou. E Você aí, volta pra depois Wolf? de todo esse trabalho feito na Wolf, chega um dia de manhã, Sim. eu chego na empresa e sou comunicado que eu estou sendo desligado da empresa. Você acabou de chegar e já foi embora. Acabei de chegar com um monte de demanda para trocar ideia e tinha, nesse dia,
Às 9 horas da manhã, tinha um cliente que ia lá, um cara que abria uma cafeteria. O nome dele, inclusive, é Fábio, do Mesa Café, lá do Itaim. Ele ia abrir uma cafeteria. Então, ele ia lá às 9. O que eu falei? Eu falei, então é o seguinte, vai chegar uma pessoa aqui às 9 horas da manhã, e aí você atende, eu vou te apresentar. Você tinha combinado com ele? Combinado com ele. Então, eu vou te apresentar e eu vou embora. Cara, esse cara chegou e a pessoa simplesmente se trancou dentro da sala. Eita. Eu fiz um atendimento para esse cara das 9 às 11h30. E se vocês ligarem para ele ou forem falar com ele, em nenhum momento ele percebeu que eu estava desligado da empresa. Eu tive tudo aquilo que você falou, Marcola. O carinho e respeito de atender aquela pessoa. Porque ele não era culpado da minha saída. Ele não tinha nada a ver. Ele era um cliente, precisava ser bem atendido, precisava ser acolhido. Então eu acolhi ele depois de 2h30, aí sim, terminou o atendimento com toda a calma e com o tempo dele. Não acelerei o tempo para que terminasse a reunião. Depois dali eu fui embora. E aí me desliguei da Wolf. Fui desligado da Wolf. Cara. Não esperava. Tá. E aí, como eu não esperava, fiquei perdido, né? Lógico. Assim, cara, não é algo assim, estou esperando que isso aconteça. E até então, eu tinha só essa experiência, era só ali. Eu tinha vivido aquele momento, aquele ambiente. O seu café especial era a Wolf, ponto. Eram as linhas. Eram as linhas da Wolf. W0, W1, W2, WR, por aí vai. Exatamente, era aquilo que eu sabia de café. Ótimo. E aí, 3 dias depois, eu já, cara, sem saber muito, eu realmente, eu não estava preparado para aquilo, naquele momento. E aí o Lute me chamou um dia e falou, cara, vamos tomar um café que eu quero trocar ideia com você. Falei, beleza. E nisso nós fomos até a Sensory. Na época a Sensory era no Mirante. Eles tinham cafeteria no Mirante. Eu lembro dessa época. Em São Paulo, o Bruno tá falando desse lugar, é muito legal. É um Mirante da 9 de Julho. Isso. Ele é na Avenida Paulista, você passa debaixo do MASP, né? Isso. E aí você desce uma escada assim, aí você tem lugares ali, onde inclusive foi a Suplicy, né? Foi Suplicy. Foi Suplicy também. Aí você tem o Mirante da 9. Então você vê a subida da 9 de Julho lá de baixo. Que é lindo. Então você vê a subida, então você passa de... Quem tá subindo de carro passa debaixo do Mirante, que você passa debaixo do pontilhão, onde é o MASP, onde tem a Avenida Paulista. Exatamente. E é esse lugar lindo, maravilhoso. Eu lembro da gente estar abrindo a Maré e eles estarem abertos na Sensory nesse lugar, e eu morri de vontade de ir num TNT que rolou lá e eu não fui, cara. E eu só queria ir no TNT pra mexer na Lamarzoco que tava que tava na Sensory aquela vez. Era um lugar incrível mesmo. E era muito... O lugar era lindo, cara. Era comprido, assim. Era maravilhoso. E aí você foi lá tomar café? Então eu fui tomar café com o Lute. Eu já conhecia o Thiago Sabino e o Hugo Silva. Eu já conhecia eles, mas assim... Porque eles eram players que caminhavam ali, então... Estavam junto com a gente em algumas cafeterias. E eles sentaram para tomar café com a gente. E nisso, a gente começou a conversar, eu e o Lute, e eles, os dois ali também. A gente fez alguma degustação de pratos lá que eles estavam desenvolvendo, alguns lanches. E eu comecei a contar algumas histórias do que eu tinha passado, né? Por esse meu período no café especial. Isso já fazia um tempo que você não estava mais ligado à Wolf, né? 3 dias. Caramba. 3 dias. Rápido. Aí, terminou a reunião, o Hugo... Não era uma reunião, terminou o bate-papo. O Hugo falou assim, cara... Você tá aqui, você foi mandado embora. Você tá aqui falando da empresa e você só falou bem. Eu falei, mas, cara, os caras me entregaram tudo, né? Eu tive acesso a muita coisa ali. O que eu sei do café especial até hoje foi o que eles me deram. Foi ali. E realmente foi um ensino muito bom. E aí o Hugo falou assim, cara, você não falou mal da empresa em momento algum. Você quer vir trabalhar com a gente? Só que é o seguinte, o meu sócio ele estava em Boston, se eu não me engano, o Fernando, que era os sócios na Sensory na época, era o Fernando, o Thiago Sabino e o Hugo, né? Eram os 3 sócios. E aí o Fernando, praticamente no mesmo dia, me ligou e falou, cara, você tá no time. Quando eu voltar, a gente formaliza tudo aí, mas amanhã você já pode ir lá na cafeteria, na torrefação, e já vamos começar. Então eu não tive esse tempo. Você não teve um gap de, tipo assim, estou sem fazer nada. Não. Cara, o cara foi demitido segunda-feira e quinta-feira ele estava empregado. Foi mais ou menos Depois de tomar um café. Foi mais ou menos isso, cara. E aí eu comecei na Sensory. Aí lá, eu já tinha um time incrível, né? Eu trabalhava com o Lute, trabalhava com o Jonathan. A Mari, cara, tem uma pessoa que é Mari, ela era do marketing da Wolf. Certo.
Cara, ela é incrível. Porque assim, com ela eu aprendi muito. Porque a venda e o marketing caminham muito próximos. Eu sei disso. E a Mari trazia alguma coisa de fora, assim, algumas tendências. E o café especial tudo é muito novo. Então ela trazia informação de fora. Então uma movimentação que desse lá de um crescimento ou de uma queda, ela trazia pra gente essa informação. Algum player que estava fazendo alguma movimentação lá fora. Então a gente conseguia, aqui no Brasil, balizar isso de alguma maneira. Essa foi a época que a Mari trouxe, nessa época que você tá me falando aí da Wolf, é a época daquelas que a Wolf trocou as embalagens, que ficou aquelas embalagens grandonas, azuis, mais claras, mais escuras. De repente, se era a linha, foi essa época? Sim. Que a Wolf virou aquele lobo sextavado? Exatamente. Foi a época que eu pedi café pra trazer na cafeteria. Exatamente. E aí o nessa café época. vendia pela embalagem. Foi aonde eu entendi. Incrível. Fala, cara, se eu tiver uma embalagem bonita, o conteúdo eu sei que é bom, mas a embalagem vende mais. Aí a gente começou a buscar Wolf, Dude. A Dude. tem Aí a embalagem gente começou a até hoje. pensar nas embalagens da Maré pra fazer os desenhos e tudo mais. Então foi muito doido isso. A Wolf, acho que o Polelo nunca soube disso, mas a primeira vez que eu tava na SIC, em 2018, que eu vi o stand da Wolf, cara, era a coisa mais linda do mundo. Era um bagulho azul gigantesco. 2 máquinas de expresso, a galera te fazendo expresso, te explicando do café. Era lindo. Os uniformes. Eu queria uma camiseta. Eu lembro da camiseta azul com o lobo branco. Era maravilhoso, velho. Era a marca. E quem fez isso foi a Mari, A Mari. cara. A Mari que fez tudo isso. A Mari Caramba. incrível. Que E doido, pouco é muito falada, massa. né? Mas a Mari, Sim. incrível. Pra mim assim, a que você tá falando da Mari, é mais ou menos que nem a Estela da Isso é Café. Lembra da Estelinha? Uma Lembro, baixinha? claro. A Estelinha era incrível pra venda. A Estela te vendia uma casa e te fazia você alugar o jardim. É incrível. Era absurdo aquela menina fazendo venda. Era incrível, era sensacional. Eu conheci ela na SIC também, era fabuloso.